Olá, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto realmente extremamente delicado e importante. A Bíblia fala que em muitas ocasiões, quando se comete um pecado, é preciso que se apresente 2 ou 3 testemunhas para que aquele assunto seja realmente estabelecido e o acusado do pecado seja realmente condenado do ponto de vista bíblico, ou seja, que ele seja disciplinado, receba ali a disciplina necessária, a correção necessária, de acordo com a orientação bíblica. E alguns textos bíblicos deixam bem claro que isso deve ser feito em todo assunto. E muitos levam isso aí ao extremo, principalmente as testemunhas de Jeová, que com base nisso acreditam que até mesmo nos casos que envolvem o abuso contra menores, deve ser aplicada essa regra. Mas será que a Bíblia realmente apoia isso? Que em casos que envolvam algum tipo de abuso, é necessário que existam 2 ou 3 testemunhas para estabelecer todo o assunto? Vamos primeiro ver alguns versículos bíblicos que parecem passar essa impressão que é onde as testemunhas de Jeová se apegam. Então vamos usar, como sempre, a tradução do Novo Mundo para expor esses versículos e vamos conversar um pouquinho sobre eles e depois nós vamos até lá o livro dos anciãos para ver qual é a instrução que esse livro dá para os anciãos nestes casos aí, como o que é necessário para se formar uma comissão judicativa. Depois nós vamos ver isso em detalhes também lá no Manual dos Anciãos. Então vamos ver os versículos bíblicos que parecem apoiar que todo assunto, incluindo essa questão do abuso, deve ter 2 ou 3 testemunhas. Então vamos lá? Vamos ver primeiro uma coisa que o próprio Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 18. Por favor, Mateus, no capítulo 18. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Nada melhor do que começar com as palavras do mestre, né? Mateus 18, do 15 ao 17. Como vocês podem ver aqui, estou usando a tradução do Novo Mundo de 1986 para fazer a leitura dos versículos. Então vamos lá, Mateus 18, 15 ao 17, a Bíblia nos diz assim: Outro sim, se o teu irmão cometer um pecado, vai expor a falta dele entre ti e ele só. Se te escutar, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te escutar, toma contigo mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas todo o assunto seja estabelecido. Se não os escutar, fala à congregação. Se não escutar nem mesmo a congregação, seja ele para ti apenas como homem das nações e como cobrador de impostos. Então parece que Jesus aqui disse que realmente há necessidade de haver 2 ou 3 testemunhas para que todo o assunto seja estabelecido. Então, o primeiro impacto parece que está tendo um apoio, né, para essa doutrina, esse dogma que as testemunhas de Jeová parece que seguem à risca, não é mesmo? Mas não para por aí. Vamos ver o que diz ali a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 19. Vamos ver como a Bíblia realmente fala sobre isso. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 19. Olha só. Não admitas acusação contra um ancião, exceto baseado na evidência de 2 ou 3 testemunhas. Olha, então parece que está bem estabelecido aqui que realmente não se pode acusar alguém sem ter 2 ou 3 testemunhas. Então a Bíblia, ela tem mesmo esse padrão, né? Qualquer pecado que seja levado a conhecimento da congregação, seja ali fundamentado no testemunho de 2 ou 3 pessoas. Então isso é bíblico. Mas, conforme nós vimos ali em Mateus 18, do 15 ao 17, primeiro o irmão tem que tentar resolver ali o seu problema que ele tem com uma pessoa. Ele não conseguiu resolver ele e a pessoa, ele chama uma ou 2 testemunhas. E diante dessas pessoas eles tentam resolver a situação.
Não conseguiram resolver, aí o que eles fazem? Vão lá e informam a congregação. Aí, se ele não escutar a congregação, que seria nesse caso a quarta ou quinta testemunha, é que então ele vai tomar uma ação contra aquela pessoa de considerá-la como um cobrador de impostos ou como um homem das nações. O que significa isso? Deixa a pessoa para lá, vai fazer o quê? Se ela cometeu pecado, não quer corrigir, o problema é dela. Não é isso? É essa a orientação que Jesus Cristo passou. E depois o apóstolo Paulo aqui, em 1 Timóteo 5,19, deixa claro que deve-se buscar 2 ou 3 testemunhas quando se levanta uma acusação contra um ancião. Mas isso significa que estava falando realmente de todo o assunto? Que nos casos de abuso, por exemplo, devem ser também estabelecido o assunto por 2 ou 3 testemunhas? 2 ou 3 testemunhas que devem visualizar o fato acontecendo? Se não for assim, a pessoa fica ali, ou o jovem, a criança, fica ali a sofrer. Aquele que praticou o pecado contra ela deve ficar impune, ficar aguardando até que apareça uma outra oportunidade, ou uma segunda pessoa que sofra um abuso, e aí você vai ter o testemunho daquela primeira, o testemunho da segunda, para depois você tomar uma ação judicativa contra esse homem? Será que a Bíblia apoia isso? Vamos ler só mais um versículo na Bíblia, que é aqui em Deuteronômio, no capítulo 19, versículos do 15 ao 17. Vamos voltar lá. Eu quero que vocês guardem bem onde nós estamos lendo isso. Deuteronômio 19, do 15 ao 17. E lembre-se, né, a Bíblia estabelecida para nós hoje está numa ordem cronológica. A ordem dos assuntos ali, principalmente em Números, Deuteronômio, tem uma ordem lógica. Então, guardem essa informação na sua mente. Deuteronômio, capítulo 19, versículos do 15 ao 17. Este aqui é o princípio base dessa informação de que 2 ou 3 testemunhas devem ser usadas para estabelecer todo o assunto. Aqui é como se fosse o original. Quando Deus, o Pai, estabeleceu essa orientação para o seu povo lá no passado. Então vamos ver aqui. Deuteronômio 19, do 15 até o 17. Aqui a Bíblia diz assim: uma só testemunha não se deve levantar contra um homem com respeito a qualquer erro ou qualquer pecado, no caso de qualquer pecado que ele cometa. O assunto deve ficar de pé pela boca de 2 ou pela boca de 3 testemunhas. Caso se levante contra um homem uma testemunha que trame violência para levantar contra ele uma acusação de revolta, então os 2 homens que tiverem a disputa têm de ficar de pé perante Jeová, perante os sacerdotes e perante os juízes que estiverem em exercício naqueles dias. Observaram? Então, este foi o princípio base que Jeová, Deus, deu para ali os homens lá no passado, para os juízes lá no passado. Todo o assunto deve ficar estabelecido diante de 2 ou 3 testemunhas. Sobre qualquer pecado, foi específico aqui, né? Foi sobre qualquer pecado. E será que isso realmente envolve os casos de abuso? Vamos ver como as testemunhas de Jeová entendem isso? Vamos mudar aqui agora a tela e vamos ver lá o infame livro dos anciãos. Vamos ver como eles entendem isso. Pois vocês podem procurar, vai estar no capítulo 12, na parágrafo 40, em diante ali nós temos essa orientação. Olha só o que diz aqui no 40, ó. Mesmo que uma pessoa batizada seja acusada de um pecado grave, só se deve formar uma comissão judicativa se houver evidências suficientes de que o pecado realmente ocorreu. Os seguintes pontos devem ser levados em conta. Observaram aqui? Eu achei muito interessante essa frase. Se houver evidências suficientes de que o pecado realmente ocorreu. Evidências suficientes que o pecado realmente ocorreu. E como é que se estabelece essas evidências? O primeiro aspecto é, o número 1 aqui, a confissão. Bom, se a pessoa confessou que fez, já está estabelecido, não tem dúvida nenhuma.
Agora vamos ver aqui no parágrafo 2 aí, no ponto 2 do parágrafo 40. Testemunhas. Ter suspeitas de alguém não é prova suficiente de que houve pecado. É necessário que 2 ou 3 pessoas tenham visto pessoalmente o pecado. Como isso se aplica em casos de abuso? Que o abusador não vai chamar 2 ou 3 testemunhas para ver ele praticando o pecado. Quem vai sofrer o abuso é surpreendido, não sabe que vai sofrer aquele ataque. Como vai ter 2 ou 3 testemunhas sobre isso? Aí continua aqui a informação. Elas não podem simplesmente estar repetindo o que ouviram de outros. Se houver apenas uma testemunha, nenhuma ação judicativa deve ser tomada. Aí eles citam algum daqueles textos que nós lemos. Se 2 ou 3 testemunhas viram alguém cometer o mesmo pecado, mas em ocasiões diferentes, os anciãos podem considerar o testemunho delas como prova de que houve pecado. Mas vejam só agora a informação aqui, ó. Mas é melhor que haja 2 testemunhas do mesmo incidente. Então vejam só, até mesmo nesses aspectos aqui, as ressalvas que a organização apresenta. Olha, pode usar o testemunho de uma pessoa que foi abusada numa ocasião e de a outra pessoa que foi abusada noutra ocasião. Mas é melhor que sejam 2 testemunhas que viram o mesmo fato. Que contradição que é essa? Eles não têm firmeza em dar a instrução e a orientação para que os homens da dianteira sigam o padrão bíblico. Na verdade, eles não têm coragem de falar a verdade. Aí continua o parágrafo. O testemunho de jovens pode ser levado em conta, cabe aos anciãos decidir se o que eles dizem é confiável. Já tirando deles da reta. Fica para vocês decidir. Vocês acham que eles servem para dar testemunho, certo? Se não achar, é problema de vocês. O testemunho de pessoas de fora da organização, de desassociados e de dissociados, também pode ser levado em conta, mas deve ser avaliado com cuidado. Essas ressalvas aí, quando colocam isso aí, ó, deve ser avaliado com cuidado, pode ser usado, aí fica a seu critério. Isso aí, ó, já é a mesma coisa deles estarem dizendo para os anciãos, ó, esses testemunhos aí não vale nada. Tá falando isso de uma forma velada. Então essa aqui é a orientação do livro dos anciãos. Tem que ter 2 testemunhas em ocasiões diferentes, mas de preferência tem que ser 2 testemunhas que viram o fato realmente ocorrer. Essa é a orientação. Clara e direta. Está aqui, ó. Está aqui no livro no Manual dos Anciãos. Como é que se deve formar uma comissão judicativa somente tendo essas bases. Mas, lembra que eu falei para vocês colocarem na mente, quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 19, versículos 15 a 17? Vamos ver uma outra orientação dada logo depois a respeito de ataques e abusos cometidos contra pessoas que a Bíblia estabelece. Em Deuteronômio, no capítulo 22. Vamos voltar para a tela aqui cheia e nós vamos considerar isso. Então, Deuteronômio, nós lemos Deuteronômio 19, 15 ao 17 por último, que é o princípio básico que depois os cristãos também aplicaram e muitos outros, e todos os cristãos aplicaram, né, para estabelecer essa questão de um pecador que faz alguma coisa grave contra o seu irmão. Tem que ter o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Só que, se você abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 22, que foi escrito cronologicamente depois de Deuteronômio 19, não é mesmo? Vamos usar o versículo 22, capítulo 22, na verdade, né? Olha só que interessante, na tradução do Novo Mundo, hein? Capítulo 22, vamos ver aqui, versículo 25 em diante. Se você ler aí os versículos 22, por exemplo, vamos ver o 22 para a gente ter ali o contexto. Deuteronômio 22, 22. Caso um homem seja encontrado deitado com uma mulher que tenha dono, então ambos têm de morrer, juntos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tem de eliminar o mal de Israel.
Vejam só. Então, está tratando aqui de crimes, né, de natureza sexual. Essa orientação bíblica, adultério e outras coisas, né? Crimes não, pecados. Só que aí depois parte para uma orientação muito interessante no versículo 25. Se, porém, foi no campo que o homem achou a moça, que era noiva, e o homem a agarrou e se deitou com ela, então só o homem que se deitou com ela tem de morrer. E não deves fazer nada à moça. A moça não tem pecado que mereça a morte, pois, assim como o homem se levanta contra seu próximo e deveras o assassina, assim ou sim, uma alma assim é neste pecado. Observaram aqui? Porque foi no campo que achou. A moça que era noiva gritou, mas não houve quem a socorresse. O que vocês entenderam aqui? Vamos raciocinar, vamos usar o raciocínio lógico. Depois de estabelecer ali o princípio de que todo assunto ou todo pecado deve ser ali resolvido com o testemunho de 2 ou 3 pessoas, Deus orientou Moisés a colocar por escrito aqui em Deuteronômio 18, 25 ao 27, que em casos envolvendo um abuso, onde só o homem e a mulher, ou a mulher e o homem, aquele que abusou e o abusado, estão ali sozinhos, não era necessário ter 2 ou 3 testemunhas. E a orientação lá naquele tempo era para fazer o quê? Só o acusado do abuso é que devia pagar pelo seu pecado, pelo seu crime. Você viu aqui alguma orientação? Olha, precisa ter 2 ou 3 testemunhas para que depois o homem seja levado e apedrejado? Não, a Bíblia é clara. E sabe o que mais? Esse versículo foi lido para Geoffrey Jackson, na Corte Real Australiana, para o advogado que o estava inquirindo, que estava lhe perguntando, que estava ali fazendo com que ele falasse sobre as orientações da organização. Quando esse versículo foi lido para Geoffrey Jackson na Comissão Real Australiana, o membro do corpo governante, que diz que dá o alimento espiritual no tempo apropriado, com a ajuda de Cristo, disse que não conhecia esse versículo na Bíblia. Por quê? Porque esse versículo desmancha toda essa orientação de que até mesmo em casos de abuso é necessário ter 2 ou 3 testemunhas. Vamos ler novamente aqui os versículos? Deuteronômio 22, 25 ao 27. Se, porém, foi no campo que o homem achou a moça, que era noiva, e o homem a agarrou e se deitou com ela, então só o homem que se deitou com ela tem de morrer. E não deves fazer nada à moça. A moça não tem pecado que mereça a morte, pois assim como o homem se levanta contra o seu próximo e deveras o assassina, sim, uma alma assim é neste caso. Porque foi no campo que a achou. A moça era noiva, gritou, mas não houve quem a socorresse. Não está descrevendo para você aqui exatamente o que acontece em casos de abuso? A criança sofre, a jovem sofre, a mulher sofre, e às vezes ela não tem para quem pedir socorro. E a orientação, o princípio da palavra de Deus é esse aqui. Apareceu uma acusação dessa, o acusado tem de pagar. Que se levante evidências, que se providencie uma pesquisa, mas que se leve em consideração realmente o que a Bíblia diz sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, este é o vídeo de hoje. Nós falamos um pouquinho sobre essa questão. É claro que o assunto é muito melindroso e requer uma pesquisa meticulosa e mais cuidadosa ainda. Mas a orientação crua e nua, aberta, de acordo com a Bíblia, é essa. Em casos de abuso, aquele que fez o abuso deve ser levado ao julgamento eclesiástico dentro da congregação. E não é preciso ter 2 ou 3 testemunhas. É aquilo que a pessoa falou contra a ação daquele homem. Cabe aos juízes, aos homens lá da dianteira, procurar as evidências e comprovar esse pecado. Mas alguma ação tem que ser tomada contra esse homem. Ou contra essa mulher. Qualquer um que seja o abusador, não importa ali o seu sexo. Então, quero agradecer vocês por ficarem atentos
a esse vídeo do canal. Estamos aqui procurando fazer uma exposição dessas orientações bíblicas que as testemunhas de Jeová dizem, né, ser bíblicas, que são baseadas na Bíblia, mas que muitas vezes são somente subterfúgios para que eles não sejam responsabilizados a nível de indenizações, como tem acontecido no mundo inteiro, especificamente sobre esses casos de abuso. Então, quero agradecer a vocês de todo o coração, pedir que, por favor, comente no vídeo, deixe a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha, será que eu estou errado nisso? Qual é a sua perspectiva? Deixe um comentário, curta e compartilhe esse vídeo. Continue se inscrevendo no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. E, por favor, ajude a divulgar essa orientação, essa palavra que nós temos aqui trazido para vocês com o maior carinho possível, porque o nosso objetivo aqui nesse canal, como de vários outros dissidentes, é ajudar as pessoas a clarear a sua mente, usar a sua faculdade de raciocínio para entender aquilo que é certo e o que é errado de acordo com a Bíblia, e não ficar presos a crenças limitantes estabelecidas por homens como o papado coletivo do corpo governante. Então, assim, é algo que é feito por amor, porque nós queremos o bem das pessoas. Nós sabemos o sofrimento que é viver preso dentro dessa organização. Não poder olhar para a direita nem olhar para a esquerda, porque vai ter sempre alguém ali apontando o dedo para você. E dizem ser os cristãos verdadeiros, aqueles que praticam o verdadeiro cristianismo. Mas, quando você começa a fazer um estudo cabal da Bíblia, das orientações que eles dão, e começa a fazer o contraste entre o que a Bíblia diz e o que eles falam, você vê que você, se for sincero de coração, vai ver que você está dentro de uma mentira, dentro de uma seita de controle mental. Então, por favor, vamos ajudar que mais pessoas possam realmente chegar a conhecer o que a Bíblia ensina e se livrarem desse engano que são as testemunhas de Jeová. E agora, antes de finalizar, quero falar para vocês sobre algo que eu estou planejando para o futuro aqui do canal. Eu vou abrir uma sessão de entrevistas com pessoas que se consideram vítimas das testemunhas de Jeová. Estou até analisando a possibilidade de criar uma sessão de entrevistas com o tema "Por que eu me considero vítima das testemunhas de Jeová?". Aí eu quero trazer várias pessoas aqui para contarem as suas histórias. E a primeira pessoa que já está convidado é o nosso irmão Adriano, do canal Adriano, a voz dos que não falam. Eu e ele já combinamos. Quando eu conseguir atingir 500 inscritos aqui no canal, ele está convidado, vai ser o meu primeiro entrevistado no canal, e ele vai contar a história dele em detalhes, para mostrar para todas as pessoas por que ele se considera uma vítima das testemunhas de Jeová. Então, por isso eu conto ainda mais com vocês. Por favor, vamos compartilhar esse vídeo, vamos fazer com que ele chegue a mais pessoas para que consigamos aí alcançar logo esse número dos 500 inscritos e trazermos aqui no canal o nosso irmão Adriano, do canal Adriano, a voz dos que não falam. Por favor, curtam, comentem e compartilhem. Vamos juntos expor e denunciar as testemunhas de Jeová, não as pessoas ali. Quando nós falamos as testemunhas de Jeová, estamos nos referindo à cúpula, o corpo governante. Não às pessoas que estão lá pregando, indo de porta em porta, porque muitas delas estão ali enganadas, nem sabem que estão presos numa seita destrutiva, cheia de crenças limitantes. Então, nos ajudem. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.